Vamos falar agora da sua saúde emocional, da sua saúde física e da sua saúde mental também. A Organização Mundial da Saúde definiu a síndrome de burnout como estresse crônico. Então é sobre isso que nós vamos conversar agora, bater aquela boa prosa aqui com o médico psiquiatra e homeopata, doutor Aloísio Andrade. Doutor Aloísio, que grande satisfação mais uma vez recebê-lo aqui no nosso De Tudo Um Pouco. E obrigado também por ter nos atendido aí em convite para estar aqui com a gente. É um prazer, Serginho. Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Então tá joia. Doutor, síndrome de burnout. Síndrome, explica pra gente, burnout, de queimar por inteiro, estressou total, por aí. Chegou no limite, né, Serginho? E quando a gente fala em síndrome, quer dizer um conjunto de sintomas e de sinais, seria uma forma de adoecimento. Só que quando se fala em síndrome é que você não tem características de uma doença propriamente dita, é um conjunto de sintomas. Quando se fala em burnout, essa questão de queimar, nós vamos lembrar aos telespectadores da Rede Super que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, que é conectado com o emocional, na verdade são duas instâncias, o mental e o emocional, mas como eles se conectam, eles têm uma ligação, a gente chama um canal, então é o conjunto mente sentimentos, né? Eles têm um sistema que é que nem difusível, de termostato. Quando chega perto do limite, com o risco da combustão, da queima, ele desliga. Por isso que surgem tantos sintomas, são descritos, isso aí é uma coisa até interessante, mais de 130 sintomas. Então, se você me perguntar quais são os sintomas, eu não vou saber todos de cor, mas se eu falar os que eu sei de cor... Aí nós vamos gastar aqui o resto do programa aqui. Então, podem ter manifestações das mais variadas, desde a fibromialgia, que é dor no corpo inteiro, as questões gástricas, estomacais, as questões intestinais, as questões de dor de cabeça, as questões relacionadas ao coração disparado, sensação de desfalecimento. Dores crônicas, assim, também incide? Sim, porque o que acontece? Nós produzimos substâncias de estresse. São produzidas pelas chamadas suprarrenais, são as glândulas que têm acima dos rins, duas glândulas, uma em cima de cada rim, e elas produzem as catecolaminas, que são substâncias conhecidas pelos nomes de adrenalina, que todo mundo conhece, e duas primas delas, que são epinefrina, tá? E a noradrenalina. Então, são substâncias do susto, são substâncias do aperto, são substâncias do sufoco. O cortisol também é da suprarrenal. Não, só que o cortisol é o hormônio da atividade. Depois a gente até pode falar sobre o cortisol mais detalhadamente. Tem uma série de raciocínios interessantes para o telespectador compreender a importância de acordar quando o dia clareia, a importância de ter um sono de boa qualidade, porque o cortisol até injustamente é chamado hoje de hormônio do estresse. Na verdade, ele é o hormônio da atividade. Ele está pagando uma conta que não é só dele, né? Porque quando a pessoa está vivendo sob um estresse ou agudo ou crônico, o cortisol aumenta. Mas ele aumenta em função da pessoa precisar de ficar mais ativa, mais acordada, mais atenta. Alerta. Percebendo as coisas. Então, essas substâncias, a adrenalina mais conhecida de todos vocês, ela é intoxicante quando a gente produz em maior quantidade. Por isso, as dores musculares, a fibromialgia, dores nas articulações, porque então a gente fica intoxicado por uma droga que não é externa, é uma droga interna. E no burnout, então, é sempre associado ao trabalho, tá certo, gente? Tem vários sintomas de estresse, chega no extremo sintomas de depressão também, mas quando se fala em burnout, quer dizer trabalho. Excesso de trabalho, ou excesso de dedicação ao trabalho, ou excesso de exigências no trabalho. Então, é uma coisa que tem a ver com atividade profissional. E daí, obviamente, certas profissões como controladores de voo e pilotos de avião, né? Médicos de CTI, não só médicos, mas enfermeiros, essas pessoas que até faço aqui em homenagem a essas pessoas que passam dia sim, dia não, ficam 12 horas de plantão ou durante o dia, ou pior ainda, durante a noite, que é uma coisa completamente insalubre, que nós fomos feitos para estar acordado de dia e dormindo à noite. Então, são profissionais que no acumulado, com o passar do tempo, vão tendo um desgaste crônico. E se essa pessoa não faz uma descarga, porque a gente acumula eletricidade também. Nós vivemos dentro de um triângulo, já comentamos com os telespectadores da Rede Super, que a nossa vida de alegria, de tristeza, de dor e de prazer, de medo e de coragem, tudo de bom e tudo de ruim que a gente sente, acontece no nível elétrico, químico e psíquico e emocional.
Então, uma sobrecarga ao longo do tempo vai fazendo com que o processo, tanto químico quanto elétrico, precisa de uma descarga, precisa de um fio terra, de um tch. Então, a atividade física, insisto sempre que não precisa de ser uma atividade física intensa, musculação 2 horas por dia. A questão da pessoa conseguir colocar o seu corpo físico para funcionar, então caminhar, fazer um movimento, que é um movimento que a gente chama então de aterramento, de trazer o corpo físico para a terra, porque a gente vive muito neurosensorialmente, a gente vive muito no pensar. E o excesso do pensar vai gerar uma série de desequilíbrios que tem a ver com a temperatura do cérebro, Serginho. O cérebro é o órgão mais frio que nós temos do corpo. Comparado em termos de temperatura com os outros órgãos, ele é gelado. E por quê? A resposta é complicada, mas depois que a gente entende, fica fácil. É porque é o órgão de mais alta tecnologia, é o órgão mais evoluído que tem no corpo humano. E sendo de alta tecnologia, como qualquer aparelho que a gente tem de alta tecnologia, não desperdiça energia sob a forma de calor. Então, ele não esquenta. Por isso que quando a gente fala, estou com a cabeça quente, está esquentando a minha cabeça, é um mau sinal, porque o cérebro é um órgão frio. Mas o excesso de pensar vai levar, então, às doenças do esfriamento. Os tumores têm muito a ver com o excesso do pensar. Alzheimer e Parkinson tem muito a ver com o excesso do pensar. Distúrbios gastrointestinais têm a ver com o excesso do pensar. Depressão e dependência química. Todos esses quadros têm a ver com o excesso do pensar. Quando a pessoa está no oposto, no excesso do fazer, quando a pessoa está, a gente sempre dá como exemplo a noiva no mês do casamento. Por mais que ela faça coisa, está sempre faltando alguma coisa. Verdade. O político em véspera de eleição, por mais que ele já tenha pedido o voto, ainda não teve eleição, ele tem que pedir mais. Então, quando a pessoa está nesse excesso do fazer com muita... O cachorro correndo atrás do próprio rabo. Quando existe então, essa pressão da situação, não é culpa da pessoa, a situação pede isso, então nós vamos ter os adoecimentos que acompanham a temperatura do abdômen, das vísceras, que é o lugar mais quente que tem no corpo. Então, nós vamos ter a tendência às apendicites, às inflamações, a uma série de questões de aumento de temperatura, como os furúnculos e as espinhas, na época da adolescência, por causa dos hormônios sexuais, que são muito quentes e faz um tipo de uma... como se fosse um caldeirão fervendo a feijoada. Assim, né? E aí, até também quando se fala que o intestino também passa a ser ele é também um segundo cérebro, né? Dentro desse contexto aí, né? Então, esquentou e por isso que muda tudo, né? Isso daí é uma coisa que tem uma explicação bem lógica, porque todo o nosso organismo, todo o nosso corpo, todos os órgãos são feitos de 3 tecidos embrionários, 3 tecidos no ventre materno. O ectoderma, o mesoderma e o endoderma. E o cérebro, o intestino e a pele vem do sistema do ectoderma, então são primos irmãos. E lembrando aos telespectadores da Rede Super que todo o nosso sistema de defesa, todo o nosso sistema imunitário está no intestino. Por isso que muitas vezes, quando a gente está em desequilíbrio mental, as defesas abaixam ou fazem o contrário, exacerbam, intensificam, e aí nós temos doenças autoimunes. A artrite reumatoide, o lúpus eritematoso, a esclerose múltipla, são doenças que o sistema imunitário no intestino entra em desequilíbrio e prepara anticorpos contra o próprio organismo. Muito comum hoje a tiroidite de Hashimoto. Então, a gente tem que realmente cuidar do sistema nervoso central. Não podemos acumular esse excesso do pensar sem fazer alguma coisa. O jeito de você diminuir o peso de um lado da balança é aumentando o outro. Por isso, então, que burnout é uma situação que, quando a pessoa entra nessa combustão, ela perde a sua capacidade para tudo, Serginho. E ela faz um quadro psiquiátrico, aí não é só um quadro psicológico e emocional. Aí eu pergunto, então, para o senhor, a relação direta entre burnout e depressão. Qual que é ali a semelhança, onde elas se confundem e onde elas também se desassociam, ou não? Como o burnout é um esgotamento psíquico e emocional, ele vai chegar num quadro depressivo, que é o quê? A desvitalização. A primeira etapa da depressão é quando você perde energia, perde vitalidade, perde vontade de fazer as coisas. E a depressão se divide em 2 instâncias. Nós temos depressões que são reativas, causadas por fator externo, como é o caso do burnout, né? As perdas, a perda afetiva, a perda de uma pessoa querida, a perda financeira, a perda do emprego. Então, são depressões reativas, são uma reação a um estado externo. E temos depressões endógenas, que são as depressões mais graves, como a psicose maníaco-depressiva, o distúrbio bipolar, quando a pessoa não tem um motivo externo localizável, não se identifica, não aconteceu nada de tão ruim assim, e a pessoa perde o sentido da vida. Nesse caso, nós vamos lembrar
que muitas vezes isso acontece porque a pessoa está tendo uma vida muito material, uma vida ligada só ao possuir, ao comprar, ao produzir, né? E aí não tem essa parte espiritual, essa parte que faz com que a vida tenha um sentido mais sutil, que vá além do que a gente chama então do básico, né? E o burnout muitas vezes acontece em pessoas que são do temperamento colérico, do temperamento determinado, obstinadas. Até o sanguíneo também, né? O sanguíneo tem a ver com o movimento e o colérico com a determinação. Em geral, o burnout vai acontecer nesses dois temperamentos que são do fogo, né? Que é uma disposição... Eu falo por mim, que eu já não sou nem sanguíneo mais, já sou hemorrágico. Aí seria, você estaria beirando, então, um transtorno por déficit de atenção, que a pessoa é tão sanguínea, mas tão sanguínea que ela fica como se fosse... Sabe aquela pergunta aqui que a gente estava entrando para o bate-papo? Depois eu pergunto? Era sobre o meu déficit de atenção. Pois é, que nem isso que tem no aeroporto, aqui na Pampulha, está pertinho, que eles chamam de biruta do aeroporto, que o vento bate e ela fica... Esse cara sou desgovernada, né? Mas então, voltando à questão da importância da espiritualidade, de se fazer uma pausa, né, no início do dia, agradecer a Deus antes de mais nada e depois pedir o que houver de melhor para nós, que muitas vezes a gente pede o que a gente quer e às vezes o que a gente quer não é exatamente o melhor para o nosso futuro. Falei sobre isso hoje aqui na devocional do programa. Olha que interessante. Que nós temos curto prazo, né, que muitas vezes é benéfico, e aí a gente lembra a questão da bebida, das drogas, do alimento, da comida. Na hora que você está comendo, aquele instante que a pessoa está bebendo, usando droga, comendo, aquilo ali parece a plenitude. Mas os desdobramentos depois, então nós temos que pensar na vida em curto, médio e longo prazo. Não podemos pensar só no longo prazo, mas não podemos também pensar só no curto prazo. Então, essa questão da espiritualidade envolve a prática devocional, né, Serginho? O que é? É acreditar que a vida é muito mais do que dá para entender. Não precisa da gente saber o que é. Assim, a vida é mais do que dá para entender. E sendo que a vida é uma coisa mais ampla, né? O mistério da existência, a obra divina é maior do que a gente dá conta de entender, nós não vamos querer ser nem ingênuos, nem pretensiosos, nem bobinhos, nem metidos, de querer entender a coisa que está fora do nosso alcance. Seria como querer, com os olhos, que são um aparelho maravilhoso da capacidade de enxergar, querer enxergar bactéria e vírus. As bactérias e vírus existem, os olhos são instrumentos para ver, mas eles não têm essa capacidade. Por isso que as pessoas que negam a existência de Deus, negam a existência do plano espiritual só porque não dá para pegar, não dá para fotografar, não dá para tocar, é uma falta de inteligência até, né, Sérgio? Agora, doutor, para a gente concluir aqui para o nosso telespectador, pelo menos assim nesse primeiro momento, fala para a gente sobre, então, o tratamento. Chegou-se ao estado ali, detectou-se o burnout. E aí, o tratamento, quais são as vias psicoterápico, como que vai ser? Aí já vamos entrar pelo lado, talvez, medicamentoso. Conta pra gente. Primeiro passo é um break, é uma quebra, é uma parada. Essa pessoa precisa de dar um tempo no seu trabalho. Férias. Férias, mas as férias, não bastam as férias, porque às vezes quando você tira a pessoa que está num movimento de muita agitação, de muita produção e deixa ela à toa, aí ela pira de vez. Aí ela embola as marchas, como se diz na gíria. É o que normalmente acontece com muitas pessoas, talvez quando até aposentam, às vezes param, agora eu vou ficar... E para tudo, aí embola as marchas, né? Aí a gente tem o que a gente chama de atividades lúdicas, que é você ocupar seu tempo com coisa que não esquenta a sua cabeça, né? O ficar parado total é inadequado. Em momento algum. A pessoa, enquanto ela está orando, enquanto ela está meditando, ela fica num estado que é um estado mais passivo, mais introspectivo, mais com ela mesma. Você não pode ficar um tempo longo parado. Então, as atividades lúdicas, que é ocupar o seu tempo, ocupar a sua mente com coisa que, além de não te desgastar, te acrescenta. Por isso que uma leitura de textos que a gente chama de textos edificantes, que são acrescentantes, que enquanto a gente está lendo, a gente não está pensando. Não, mas a gente pensa enquanto lê para compreender, não. A gente acompanha o que o autor colocou no texto, mas sem a gente fazer uso do nosso próprio pensamento. Depois é que você vai concluir. Aprender uma nova língua também desenvolve outras áreas cerebrais. Hobbies, né? Isso, você tem que distrair. Então, as atividades que a gente chama de lúdicas, então, as atividades artísticas, né? A gente tem pouco hábito de fazer isso. Sim. A pintura, o desenho, a modelagem, isso. Esses trabalhos manuais distraem, diminuem a intensidade do cérebro. Agora, quando é burnout, o quadro é grave, realmente precisa de medicação,
Às vezes só a homeopatia não é suficiente, você precisa às vezes de remédio comum, porque quando o psicoemocional está muito complicado, você tem que mexer no químico, ou através de uma química alopática, remédio comum, ou de uma química homeopática que é mais sutil, mais energética. Mas aí precisa de um tratamento, precisa de um acompanhamento, às vezes até clínico, porque muitas vezes quando a pessoa se dedica tanto ao trabalho, ela alimenta mal. Ela não só dorme mal, mas ela come mal, come ali só para poder enganar o estômago, como se diz. Então, é uma revisão, é uma mudança de atitude diante da vida. A pessoa que chega a um quadro de burnout, ela tem que rever todos os seus valores, tem que rever todo o seu funcionamento, porque tem que mudar uma única coisa, tudo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.